nossa missão é estar aqui na Terra. É interessante que eu estava observando hoje uma reflexão, nada muito profunda filosoficamente falando, mas muito simples. Estava quente hoje à tarde. E aí eu estava num ambiente, estava no mercado. E aí eu estava vendo lá, todo mundo reclamava do calor. Não tinha quem não chegava, porque o assunto que a gente tem é esse, parece que não tem outro assunto para falar na vida, só reclamar do calor. Aí todo mundo reclamava do calor. Aí começou a chover. E a chuva foi forte. E aí você não podia sair porque estava chovendo. Aí o pessoal começou a reclamar da chuva. Aí chegou uma senhora para mim, tá vendo a chuva? Assim, a gente acabou de reclamar do calor, pedimos para refrescar. Aí Deus atendeu a nossa prece, mandou a chuva. Aí, de repente, o pessoal começou a reclamar. Acho que então Deus não tem um sistema que vai atender todos os nossos caprichos. Porque senão, então chove, aí para, aí esquenta, depois esfria. Aí ela quer que chove mais. Porque ela está em casa, vendo a paisagem, sentada na sala, né, comendo um docinho, tomando um chá, vendo a chuva cair lá fora. Então ela quer que a chuva continue torrencialmente. Aí ele está na rua, ele não quer que ele quer que a chuva pare. Aí ela gosta do calor. Ai, que delícia, ela gosta de frio. Então é muito engraçado, né? A missão na Terra é a gente sobreviver nesse planeta da maneira mais digna possível, mais tranquila. A gente esquece. O dia que a gente começar a curtir o calor nos dias quentes, o frio nos dias frios, a chuva na hora que chove, a seca, não, curtir cada coisa, aproveitar o que tem de bom, eu acho que nós vamos ser bastante mais felizes. Senão nós vamos continuar sofrendo no mundo, porque a gente sofre por tanta coisa, né? Aquele capítulo Bem-aventurados aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho, só o coletâneo de prece que ganha, ele é grande, né? Porque as nossas aflições são muitas, né? A gente é muito aflito, a gente está sempre com aflição. E não tem no capítulo um item reclamar sobre o tempo, sobre as intempéries. Porque o Evangelho teria que ter mais um capítulo, né? As aflições com relação ao tempo. Mas é isso. A gente vai aprendendo, né? Não deixa eu parar de reclamar e aproveitar mais. Falando em reclamar, o capítulo é não de separar o que Deus juntou. Não aguento mais a minha mulher, não suporto o meu marido. Ai, que coisa desagradável. A gente reclama de tudo, inclusive do companheiro ou da companheira. E o capítulo é super interessante. Para quem já leu o capítulo 22 é curtinho. É o mais curto do Evangelho. Tem, aqui nessa edição, tem 4 páginas, nem páginas inteiras. Ele é objetivo. E é um assunto, porque é assim, não separar o que Deus juntou. Nós vamos ver um pedacinho aqui, uma conversa, Jesus com os fariseus, com os discípulos dele, e vamos analisar alguns pontos do capítulo. Ele é curto, vale a pena você chegar em casa e analisar. Mesmo esse capítulo sendo muito objetivo sobre muitas questões com relação à indissolubilidade do casamento, ainda hoje nós ainda temos dificuldade em entender. E a gente escuta, mesmo no meio espírita, muitas visões bastante diferentes. Não, porque o espiritismo acha que você tem que continuar o máximo possível. Sim, você deve insistir nas relações, como a gente deve insistir em todas as relações que a gente tem. Todas, sem exceção. Um amigo, ele pisou na bola uma vez, você vai descartar aquele amigo? Não, você considera todas as coisas boas que ele fez. Ele fez um monte de coisa legal para você, ele pisou na bola uma vez. Então você deixa, releva aquilo lá e valoriza as outras vezes. No companheirismo, em qualquer tipo de relação, em uma relação de casamento, é a mesma coisa. Relevar é uma coisa sábia, porque entra a questão da caridade, solidariedade, a empatia, sentir o problema do outro, perceber o outro, a paciência. Então, isso tem sentido. Vamos esperar, não é por qualquer motivo, né? A pessoa deixa o sabonete virado para cima e o outro quer o sabonete virado para baixo, porque os dois têm toque, né? Se um só tem toque é mais fácil, agora quando os dois têm toque é complicado. Então o sabonete tem que estar virado para cima, só que tem um momento que não dá mais para saber qual é o lado de cima, porque o sabonete geralmente no começo ele tem uma marca, né? Depois ela vai acabando. Só se você usar sabonete novo e não jogar fora logo, porque aí você vai saber sempre na parte de cima e na parte de baixo. Quer dizer, será que esse é o motivo para a separação? Apertar a pasta de dente atrás, no fim, outra aperta na frente.
você joga fora, tem muita paz, está aí. Você vai brigar, criar um inferno, não é motivo para uma separação, né? Agora, tem coisas que são motivos para separação. Então, vamos tentar entender o que esse capítulo fala. Para começar, olha lá, chegar no seio dos fariseus tentando, interessante, os fariseus faziam isso muitas vezes, colocavam questões para Jesus para tentá-lo, questões capciosas, porque qualquer resposta que ele desse, eles iam pegar no pé de Jesus. É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Repudiar por qualquer causa. Jesus respondendo lhe disse, não tendes lido o que criou o homem, que quem criou o homem desde o princípio fez macho e fêmea, e disse, por isso deixará o homem pai e mãe, a juntar-se-á com sua mulher, e serão dois de uma só carne. Ou seja, o natural é você se afastar das suas famílias de origem e constituir uma outra família. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. O que Deus ajuntou. Não se separe. Porque é óbvio, o que foi juntado por Deus foi juntado baseado no amor. O amor entre as pessoas. Então ninguém vai separar. Nem Deus. Não é que Deus junta as pessoas. A gente se junta pela lei de amor, que é uma lei divina. Vem de Deus. Não é que Deus vai juntar cada um. Nós nos juntamos, nos agregamos por uma afinidade baseada no amor. Se for baseada no amor, ninguém separa. Se não for baseada no amor, ela já nasceu fadada a acabar com um prazo de validade, às vezes curto. Respondeu-lhes Moisés, aí eles perguntam, né? Mas por que Moisés mandou dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes, porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então ele fala, os fariseus perguntam, aí ele fala, não, tem que se ficar junto, aí eles falam, mas então o homem pode repudiar a sua mulher? Porque segundo a tradição mosaica, segundo a tradição dos judeus daquela época, que eram muito conservadores, extremamente machistas, o homem podia repudiar a sua mulher. A mulher não podia repudiar o homem, o homem podia. Outras culturas eram mais avançadinhas nisso aqui, tá? A mulher podia mandar o homem passear também, mesmo na antiguidade. Mas os judeus, eles eram bem conservadores. A mulher podia ser mandada fora, não era ele não. Aí Jesus fala assim, Jesus fala que não era assim, em princípio não era assim, no começo não era desse jeito, as pessoas se juntavam por sentimento. Eu, pois, vos declaro, aí que a coisa pega, que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, da traição, do adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com o que o outro repudiou, comete adultério. Então Jesus, ele vai dar uma equiparada naquele momento. Porque o que acontecia naquela época? Então Jesus fala assim, aquele que se separa por adultério, não pode se juntar com outra pessoa. Se o motivo da separação foi o adultério, foi a traição, você não pode se juntar mais. E aquele que se junta com aquela que foi repudiada, ou aquele que foi repudiado, também comete adultério. Então, baseado nisso, o divórcio pode existir, mas não pode haver um outro casamento. Isso é que baseia algumas denominações religiosas a não aceitar a separação num casamento na sequência. A lei humana mudou em relação a isso. A lei humana muda de acordo com os valores, de acordo com as épocas. Isso a lei mudou. Há coisa de algumas décadas no Brasil não tinha divórcio, tinha um desquite, que é uma coisa definitiva e altamente complicada, né? O marido e a mulher desquitados não podiam se constituir outra família. O marido não ficava mal visto pela sociedade e a mulher ficava. Com o tempo veio a lei do divórcio, estabelecendo o limite, e hoje o divórcio é liberado, você pode divorciar quantas vezes você quiser e pode refazer sua vida quantas vezes você quiser, legalmente falando. Então as leis mudam, as leis avançam. E é interessante, porque aqui Jesus diz que todo mundo comete adultério. Isso é a base para muitas pessoas ainda hoje dizerem, não, se separou e o motivo foi o adultério, você não pode mais se casar. E aquele que foi o que causou, ou a vítima, ou o causador, também não pode mais casar. Ou seja, impedindo os casamentos após a separação. Mas isso é uma explicação em função de Jesus querer amenizar uma legislação, porque naquela época, o que aconteceu com o homem que adulterava, o que acontecia com ele? Aconteceu alguma coisa com o homem que adulterava? Nada. E com a mulher? Ela era lapidada. Não precisa falar mais?
Quer uma coisa mais bárbara do que essa? O homem pode trair. A mulher, o mandamento dizia: não adulterarás. O mandamento era claro, que veio da época de Moisés, 1000 e tantos anos antes de Jesus. Lá no mandamento dizia: não adulterarás. Não é homens podem um pouco, a mulher não pode nunca. O homem de vez em quando, a mulher jamais. O homem pode sempre. Não, é não. Para todo mundo, independente do sexo. Com o tempo, a sociedade judaica estabeleceu esse critério. O homem tudo bem, a mulher é lapidada. Gente, isso é muito bárbaro. Porque pior do que você simplesmente executar a pessoa é você lapidar. Porque a pessoa desencarna depois de levar um monte de pedrada na cabeça, no corpo inteiro. Isso é muito grotesco, isso é bárbaro demais. Nós também temos costumes bárbaros ainda hoje, mas no passado tínhamos mais, e quanto mais o tempo passa, menos costumes bárbaros nós temos. Então Jesus, o que ele quis fazer? Ele quis diminuir. Já que vocês, nessa época de vocês, Jesus pensando naquele momento, já que vocês são tão bárbaros, que fazem isso com as mulheres adúlteras, então vamos diminuir essa penalidade. Porque se ele falasse: não, tudo bem, ia ser muito complicado para as pessoas aceitarem. Então Jesus foi muito sábio em amenizar um costume bárbaro, violentíssimo, por uma coisa mais branda. Então, se a mulher adulterar, não pode casar mais. Ela não tem mais esse direito. E o que causou também. Então, ambos não podem se casar. Por quê? Era um jeito de minimizar essa legislação, para continuar tendo alguma punição. E aquele equipara o homem e a mulher. Então Jesus avança bastante. Primeiro que ele coloca homens e mulheres na mesma posição. E Jesus tinha essa postura, né? Em outros momentos Jesus demonstrou isso, né? O preconceito, o machismo não estava na cabeça de Jesus. Jesus seria uma pessoa que, se tivesse encarnado hoje entre nós, hoje também ele estaria causando o tempo todo. Porque as visões dele eram extremamente avançadas. Se a gente seguir um pouquinho do que Jesus falou, a gente não vai ter nenhum preconceito. Porque o que ele falou para a mulher adúltera? Lembra daquela historinha? Ele representava a mulher que tinha acabado de adulterar, e Jesus falou assim, primeiro ele não falou nada, né? Ele foi escrever na areia, quer dizer, tem prova de que eu não estou nem aí com essa questão de vocês, né? Eu não estou preocupado com isso. Aí insistiram com ele: mas Senhor, ela foi pega no adultério. Eu falei: tá bom. Então tá, quem tiver sem pecado, eu tiro a primeira pedra. Ele não pegou pedra nenhuma para jogar. E ninguém pegou, né? Lógico, as pessoas ficaram intimidadas com a força moral de Jesus. Quem tiver sem pecado, atira. Ninguém tinha moral para isso. E ela foi embora. E ele falou para a mulher: vá e não peques mais. Ele não julgou também. Não falou: não peques, não faça mais nada de errado, não crie problemas para você. Mas ele falou: se eles não te julgaram, eu também não vou te julgar. Se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Porque é verdade, a gente não pode condenar as pessoas pelos atos que elas cometem, ainda mais quando são questões nesse campo. Quando são coisas no campo da legalidade, por exemplo, um crime, a pessoa cometeu um crime, você pode julgar, as leis julgam as pessoas e condenam. A gente, quando vê uma coisa mal feita, que está implicando em um prejuízo de outras pessoas, um desvio de dinheiro, um abuso de poder, você tem mais é que denunciar. O espírita não é aquele que é uma samambaia que fica no canto lá encostado e não se manifesta. O espírita pode e deve se manifestar. Pode e deve se colocar quando alguma coisa mal feita está sendo feita. Denunciar, tomar partido, se colocar. Isso é uma postura de cidadania até, né? Agora, julgamento em questões mais de foro íntimo, a gente não tem nada a fazer. Jesus deu exemplo, que ele não julgava. E ele tinha essa coisa de tratar homens e mulheres da mesma forma. Ele conversava com homens e conversava com mulheres, que na época não era normal. Não sei se vocês lembram de outro episódio do Evangelho. Tem um episódio que Jesus, ele conversa com a samaritana. E ele, na conversa com a samaritana, não sei se vocês lembram dessa história, ele está lá no poço, e ele conversa com a samaritana que estava lá na beira do poço, e ele se identifica como o Messias, como o Cristo, né? Que viria para ensinar o caminho para as pessoas. Gente, ele se identifica como o Messias, uma mulher, né? Quando ele desencarnou e ele se manifestou, aquela aparição tangível, que alguns dizem que foi que ele ressurgiu, ele não ressurgiu, ele desencarnou, então é uma manifestação tangível. Para quem foi a primeira pessoa que ele se manifestou depois da crucificação? Para quem foi? Para Madalena.
Não foi para nenhum discípulo mais querido ou menos querido, foi para Madalena, que era uma mulher super ligada ao trabalho de Jesus, que tinha uma visão muito próxima de Jesus, que entendia muito bem a proposta de Jesus, tanto é que ele foi para ela que ele se apresentou, né? Então, isso prova em vários episódios, eu citei alguns mais emblemáticos, como Jesus tratava as pessoas de maneira igual. Então, para ele, com certeza era uma coisa, para a gente fica chocado quando a gente fica sabendo, nossa, na época eles faziam isso com as mulheres adultas, que absurdo. Mas hoje em dia nós também temos vontade de apedrejar muita gente. E tem muita gente por aí apedrejando muitas pessoas em outros contextos, em outras situações. Não é verdade? Isso eu estou falando de São Paulo, não estou falando do planeta. Ah, lá no Irã é assim, no Zimbábue é assim. Não, é aqui. Aqui tem gente que também gosta de apedrejar o outro. Se não apedreja, joga outra coisa. Então nós temos muito que aprender. E obviamente que Jesus, como grande mestre, aproveitou a oportunidade para ensinar. Agora, com relação ao casamento, ele vai falar nesse capítulo sobre o casamento, que a união conjugal é uma lei, é uma coisa natural, é uma coisa divina. Nesse próprio capítulo, Kardec ele coloca nas observações dele com orientação dos espíritos que o casamento monogâmico é um avanço social. Que então se a gente pode divorciar, e o divórcio é lícito, ele é permitido, então você pode acabar com as relações de casamento, acabar com as instituições. Ele diz que não, as instituições devem continuar, porque elas garantem uma norma social, garante-se direitos para filhos, é uma questão de norma de legislação. Então é sugerido ainda, se coloca que a lei civil era supérflua? Não, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil. Então continuar existindo casamento, relações de casamento, situações, formalizações de relações de casamento, documentação, isso é interessante, não é uma bobagem. Claro que o mais importante são os compromissos éticos e morais, mas as relações estáveis, o respeito, a não traição, a sinceridade, a franqueza com o seu companheiro, com a sua companheira, é fundamental. E isso é um avanço social. Nós entendemos que isso é mais avançado que você ter várias esposas, vários maridos. Porque algumas culturas, isso nos dias de hoje, tem esse costume de ter vários companheiros, várias companheiras. Geralmente as sociedades que são assim têm mais companheiras, né? Uma ou outra que tem, as mulheres podem ter vários companheiros. Porque há também nisso ainda na nossa sociedade do planeta ainda é bastante machista. Mas tem sociedades que têm mulheres que podem ter vários companheiros. Nós entendemos, a doutrina coloca que é interessante que você tenha uma relação monogâmica, para você aprender essa convivência que é muito saudável. Agora, se essa convivência saudável deixou de ser saudável, o que é saudável fazer? Romper o vínculo. Ah, mas as famílias estão desestruturadas. Não, as famílias não estão desestruturadas por causa do divórcio. Tem famílias que está papai, mamãe, tio, vovó, todo mundo morando junto, e a família é completamente estruturada. A criança criada lá, ela é completamente perdida. Porque os pais se desrespeitam o tempo todo, um fala mal do outro. Ou aquela relação hipócrita que é mais complicado, ninguém briga, mas você fica falando sutilmente contra o seu companheiro ou contra a sua companheira, né? Denegrindo a imagem, avacalhando com a imagem da pessoa. Ai, tá vendo teu pai? Ai, a tua mãe. Sabe, essas falas sutis são muito desagradáveis, porque para a criança, ele quer ter o pai e a mãe como exemplos. Então, família desestruturada é aquela onde não existe amor. O que é uma família estruturada? Onde pessoas estão de bem. Aí uma avó que cria um neto, é uma família estruturada? É. Um casal, um homem e uma mulher que tem um filho, que adotou, que gerou biologicamente, é uma família estruturada? Sim, pode ser. 2 homens podem estruturar uma família e adotar uma criança, 2 mulheres podem fazer isso. Tá? Uma pessoa sozinha pode ter uma criança, e essa criança vai ser criada num lar com amor, com equilíbrio, e vai ser uma pessoa tranquila. Porque essa coisa de não, vamos manter a relação. Uma coisa que é engraçada, a gente às vezes escuta, como a gente acredita em reencarnação, então como eu sei, né, de repente eu casei com você, a gente está brigando todo dia, mas eu te aguento e você me aguenta. E aí eu falo assim, eu vou aguentar aquele traço de mulher, porque na próxima encarnação ela está livre. Ela fala aquela mesma coisa, aquele piastro que eu tenho, aquele marido chato que eu tenho, eu vou aguentar aquele cara, que é um atraso na minha vida, porque eu não quero voltar com ele na outra encarnação. Não é por aí que funciona.
Não vamos pensar que porque a gente se suporta, nós estamos aprendendo a desenvolver o amor. Se a gente quiser transformar a relação conflituosa num desafio para a gente estar bem e se amar, isso é outra coisa. Isso é diferente. Se a gente se juntou por algum motivo, por um sentimento... Porque quando a união é só totalmente por questão financeira ou por beleza física, é muito complicado mesmo se manter. Não tem nenhum vínculo mais profundo. Beleza física, com o tempo vai embora. Por mais que você faça plástica, não tem jeito. Tem uma hora que não dá. A natureza, a lei da gravidade, não adianta, né? Então não tem jeito. Quando você estica demais, vocês não sabem com quem que você está casado, né? A mulher ou o marido mudou. Então esticar muito, um pouco tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, eu não posso fazer uma plástica, é vaidade, eu vou para o inferno. Não, pode fazer uma plástica, não tem importância. O problema é exagero, você vira escravo de alguma coisa, você está se mudando o tempo todo. Então, certos cuidados a gente deve ter. Agora, se a gente tem algum problema, uma rivalidade muito grande, você resolve enfrentar isso, porque a gente num momento se gostou, em algum momento a gente se amou, em algum momento a gente tinha muita coisa em comum, então vale a pena investir. Não é por qualquer bobagem que você rompe uma relação, que pode dar a volta por cima. Agora, se você vê que não tem mais jeito, que não tem mais respeito, não tem mais consideração, pelos filhos também é complicado, porque às vezes é preferível você se separar, você vai ter uma relação mais saudável e equilibrada, e os filhos vão ter um pai e uma mãe inteiro, tranquilos, em paz. Ele vai ficar com o pai, fica com a mãe, ou fica mais com um, fica mais com o outro, e ele vai estar muito mais em equilíbrio do que viver num ambiente de guerra. Então é isso que Jesus colocou, e é o que ele põe no finalzinho. Ele fala assim, que é verdade que ele proíbe o homem de esposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação. Então, Jesus estabelece uma nova lei civil. E olha como é que Kardec termina. Era de qualquer maneira uma lei civil substituída por outra lei civil, que por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então o que Kardec coloca aqui no final é muito interessante. Jesus cria uma nova lei civil de não poder se casar mais para substituir uma lei que era bárbara, horrível, que era de lapidar a pessoa. Então vamos mudar a lei civil e colocar uma coisa mais branda. Agora essa lei civil também pode com o tempo perder sua validade, e que perdeu. Então hoje a doutrina é extremamente clara em relação a isso, né? As relações que se perderam, perdidas estão. Então vamos resgatá-las de um outro jeito, num outro momento, numa outra relação. E de repente isso vai ser muito mais saudável para as pessoas envolvidas, os nossos parentes próximos, principalmente filhos, quando eles estão presentes numa relação, independente da idade. Ah, vamos esperar crescer para a gente se separar. E a criança vai crescer naquele ambiente complicado, né? Mas leiam um capítulo, tira as conclusões de vocês, é o 22. Ele é bem curtinho, bem interessante. A gente nunca consegue passar com toda a propriedade como a leitura original. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais perceber os melhores caminhos que o Mestre nos trouxe há tanto tempo e ainda hoje temos dificuldade de entender. Vamos elevar os nossos pensamentos, chegando mais a Deus, para ajudarmos na criação de um ambiente agradável, para ouvirmos agora a palavra do nosso companheiro espiritual. Estava o mestre sentado à frente ao templo com seus discípulos, quando deu-se o barulho, as palavras altas e a correria, traziam eles uma mulher com a roupa rasgada, e para, obviamente, testar a sabedoria do mestre, jogaram-na no chão, dizendo: Senhor, esta mulher foi pega
em adultério, a lei prega que ela deve ser apedrejada. O que diz tu, mestre? O que devemos fazer? Jesus, conhecendo a malícia daquelas palavras, continuou escrevendo na areia, levantou-se, olhou aquela pobre mulher e disse aos homens: eu lhes pergunto, aquele que tiver em seu pensamento que nunca pecou, que atire então a primeira pedra. Mas pense bem, pense profundamente. Com a sua voz de poder, seu olhar reto olhou a cada um. E a cada um foi jogando as pedras e saindo. Não ousavam afrontar o mestre, porque ele conhecia o coração e a consciência de cada um, e também não ousavam julgar aquela pobre mulher. O mestre estendeu a mão e disse à mulher: mulher, onde está aqueles que te acusam? Levanta-te, vai, e não peques mais. Inicio estas palavras após este evangelho tão esclarecedor pelo nosso irmão, dizendo que a união entre pessoas afins se dá principalmente pelo amor e pelo respeito. Se você não quer fazer mal, não faça mal ao seu próximo. Se você quer, pelo seu destino, estar ligado a alguém, haja com sinceridade no coração, respeitando as leis de Deus, o amor, a caridade, e respeitando também as leis humanas. Jesus, em sua infinita sabedoria, já nos traz, através de Kardec, esta leitura, este capítulo tão esclarecedor, porque muitos perguntam, também com perguntas maliciosas, o que diz a doutrina dos Espíritos? Pois bem, irmãos, a doutrina dos Espíritos diz: amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, amar-se e respeitar também seu irmão. E se em seu caminho a convivência ficou difícil, então haja com sinceridade, com bondade, com amor, para que a lei de causa e efeito não lhe pegue pelo caminho. O respeito é fundamental nas relações humanas, não só
de um casal, mas também entre irmãos, na família, no trabalho, na sua comunidade, no seu dia a dia, o respeito, o amor, a consideração. Portanto, queridos irmãos, esta deve ser a lei de todo cristão. Felizmente, aqui todos se encontram no Ocidente. Imaginem nossas irmãs e nossos irmãos em países onde as leis são pesadas, aonde não se pode acreditar que possa se tratar um ser humano daquela forma, com pessoas já predestinadas à infelicidade, pessoas, irmãos que não podem escolher. Imaginem, que tristeza. Então, baseado neste Evangelho, e nessa explicação, vamos pensar sempre que a união deve ser sempre baseada no amor, na religiosidade. Como é maravilhoso ter Jesus no lar. Como é maravilhoso ter a prece para acalmar, ter a gratidão, porque aí a sintonia é outra. É a sintonia com os benfeitores, conosco, que estamos ao lado de todos, com Jesus. Um lar cristão, onde são faladas boas palavras, onde se tem bons pensamentos, onde se ensina aos filhos a orar, onde existe o diálogo, a bem-querência, o respeito, o amor. Que maravilhoso! Esta é a doutrina do amor, a doutrina dos Espíritos. Jesus ensina a todos o amor. Então, todos devem se tratar com amor e com respeito, e também o seu próximo com amor, sinceridade e respeito. Vejam que acompanhamos todos sempre. Nada é feito às escondidas, que os bons espíritos, ou que mesmo Deus, não saiba. Então vamos pregar a doutrina do amor, o respeito, a sinceridade, a alegria e a felicidade. Sejamos felizes. Nós somos felizes aqui também, amando e trabalhando. E é o que desejamos a todos os irmãos. Sejam felizes no amor e no trabalho, no respeito e na gratidão a Deus e a Jesus, que acompanha a todos e que ama profundamente este planeta e está à frente deste planeta. Oremos, irmãos, em agradecimento por este momento sublime de aprendizado a todos nós.